Olá, eu me chamo Marcos e esse é um vídeo em que a gente vai tentar, a partir de argumentos matemáticos e utilizando as equações de Maxwell, as famosas leis de Maxwell do eletromagnetismo, deduzir as equações de onda do campo elétrico e do campo magnético e também, por consequência disso, encontrar a velocidade de propagação da onda eletromagnética. E o resultado disso pode te surpreender. Como primeiro passo, podemos fazer uma consideração que vai ser um fator que vai facilitar a nossa conta matemática, mas ele não é obrigatório, tá bom? Isso aqui não é uma condição obrigatória, é só um facilitador. Que é o seguinte, vamos considerar a condição das equações de Maxwell em que ela não tem as suas fontes, ou seja, não temos as cargas elétricas. Então a gente consegue reduzir as equações de Maxwell à seguinte forma, reescrevendo utilizando essa consideração. A equação 1, que é a lei de Gauss do campo elétrico, vai ficar como divergente de E sendo igual a zero, né? Porque ρ vai ser nulo. A segunda equação de Maxwell, que é o divergente de B, que é a lei do monopolo magnético, continua igual. Divergente de B é igual a zero. A terceira equação também vai continuar igual. O rotacional de E vai ser igual a menos a derivada do campo magnético com relação ao tempo. E por fim, a equação 4, ela vai ficar da seguinte forma. O rotacional de B é igual a μ0, ε0, derivada parcial do campo elétrico com relação ao tempo. Vamos utilizar essas equações aqui, reescritas dessa forma. Vamos considerar agora a equação de número 3, que diz que a equação de número 3 nos diz que o rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada com relação ao tempo do campo magnético. E a partir dela, vamos aplicar o nabla, que é um operador do cálculo vetorial, dos dois lados da nossa equaçãozinha. A gente consegue fazer isso e manter a nossa igualdade verdadeira. Então vamos aplicar o rotacional dos dois lados. Vamos ficar com o rotacional do rotacional de E sendo igual ao rotacional, certo? De menos a derivada de B com relação ao tempo. Que coisa bonita, não é? Existe uma identidade matemática do cálculo vetorial do rotacional do rotacional. O rotacional do rotacional de um campo pode ser escrito como divergente, certo? Aliás, como o gradiente do divergente deste campo, no caso o campo elétrico, menos o laplaciano do campo elétrico. Tudo isso sendo igual ao rotacional de menos del B del T. Observa que aqui apareceu o divergente de E. Mas se a gente voltar para a equação 1, que é a nossa lei de Gauss para o campo elétrico, ela diz que o divergente do campo elétrico é igual a zero. Então, se a gente olhar para essa expressão, esse termo aqui do gradiente do divergente de E, ele vai ser nulo, né? Porque o divergente de E é igual a zero. Então, a gente fica apenas com essa parte da equação. Menos o laplaciano de E sendo igual. Agora é o seguinte, como a derivada ela é um operador linear, eu posso reagrupar isso aqui, tá bom? Eu posso colocar na ordem que eu queira. Então eu vou escrever isso aqui como menos derivada temporal com relação ao tempo do rotacional de B. Agora a gente consegue olhar para a equação de número 4, porque a equação de número 4 nos diz qual é o valor do rotacional de B, a equação de Maxwell número 4. O rotacional de B é igual a μ0 ε0, derivada temporal do campo elétrico com relação ao tempo. Então a gente consegue substituir este resultado aqui dentro. Então a gente fica com menos o laplaciano do campo elétrico,
sendo igual a menos del t de quem? Do rotacional de B. Mas o rotacional de B é simplesmente μ0, ε0, certo? Del E, del T. Olha que coisa bonita. De modo que, se eu aplicar aqui uma distributiva, eu vou ter a derivada temporal da derivada temporal. Por consequência disso, eu vou ter a derivada segunda, certo, do campo elétrico com relação ao tempo. Então, a nossa expressão vai ficar simplesmente como sendo menos o Laplaciano do E igual a μ0, a menos μ0 ε0, derivada de segunda ordem com relação ao tempo. Beleza? Coisa legal, né? Coisa bonita. Vamos aqui reorganizar essa equação da seguinte forma. Eu consigo passar esse camarada aqui para o outro lado, né? De modo que eu tenha menos o Laplaciano de E mais μ0 ε0 del T2 igual a zero. Vou multiplicar essa equação por menos 1 para escrever o primeiro termo positivo. Então, a gente fica aqui o Laplaciano do campo elétrico menos μ0 ε0 derivada parcial com relação ao tempo igual a zero. Essa aqui é o nosso primeiro resultado. Vou chamar de equação número 1, tá bom? E vamos fazer o mesmo para a equação de número 4, o mesmo procedimento, a mesma equação. Vamos pegar agora a equação número 4 da lei de Maxwell, que diz que o rotacional de B é μ0 ε0 del E del T. Então, vamos considerar agora a equação 4. O rotacional do B é igual a μ0 ε0 del E del T. Para esta equação, vamos aplicar o mesmo procedimento. Vamos tomar o rotacional dos dois lados, certo? Se eu tomar o rotacional dos dois lados, o que eu vou obter? O rotacional do rotacional de B sendo igual ao rotacional de μ0 ε0 del E del T. Pois bem, como já vimos, o rotacional do rotacional é o gradiente do divergente de B menos o Laplaciano de B. Beleza. Do outro lado, a gente consegue fazer aquela mesma jogada, pelo fato da derivada ser um operador linear. Então, podemos escrever isso aqui como sendo μ0, como sendo igual a μ0 ε0, derivada parcial com relação ao tempo, e escrever como sendo o rotacional do campo elétrico. Certo. Isto aqui está maravilhoso. Quem é o divergente de B? Se a gente for olhar a segunda equação de Maxwell, o divergente de B é igual a zero. Isso porque essa lei nos diz que não existe monopolos magnéticos. Sempre que se você tiver um ímã, você não consegue isolar um ímã apenas com o polo norte ou um ímã apenas com o polo sul. Em um ímã, sempre você vai ter pares de polo norte e sul. Isso porque as linhas de campo de um ímã, certo? Sai e termina no outro ponto, certo? De forma que a gente não tem linhas que divergem do ímã, que sai do ímã, né? Então, por isso que o divergente é igual a zero. Então, esse termo aqui também vai ser nulo por conta da lei de Gauss para o campo magnético. E a gente fica apenas com menos o Laplaciano agora do B, sendo igual a μ0 ε0 del T
do rotacional do campo elétrico. Se a gente for observar quem é o rotacional do campo elétrico, a gente acabou de ver, né? O rotacional do campo elétrico está aqui, ó, é a nossa segunda equação, aliás, a nossa equação de número 3. Obra. Toda gravação tem que ter a sua obra. Então é o seguinte, a gente consegue escrever isso aqui como o Laplaciano de B, sendo igual a μ0 epsilon 0, derivada parcial com relação ao tempo do rotacional de E. Mas o rotacional de E é menos ΔB ΔT. De novo, a derivada parcial com relação ao tempo da derivada parcial com relação ao tempo é a derivada segunda com relação ao tempo. Então a gente consegue escrever isso aqui como sendo menos o Laplaciano de B igual a menos μ0 epsilon 0, derivada segunda com relação ao tempo de B. Reorganizando essa expressão, para que o outro termo fique positivo, assim como no primeiro caso, a gente tem que o Laplaciano de B menos μ0 epsilon 0, derivada segunda com relação ao tempo de B, sendo igual a zero. Vou chamar isso aqui de equação 2. Agora vamos pegar a equação número 1, que a gente tinha encontrado no início. Olha só, que interessante. Que é a equação 1 e a equação 2. Vamos comparar essas duas equações. O que os cientistas, que os físicos descobriram? Existe uma área da física que é a área que estuda as ondas. E eles olharam para essa equação e falaram assim, caramba, essa equação tem cheiro de uma equação de onda, tem cara de uma equação de onda. Isso porque a equação de onda ela pode ser escrita como sendo o Laplaciano da função de onda, certo? Menos 1 sobre a velocidade dessa onda, vezes a derivada segunda com relação ao tempo da nossa função de onda igual a zero. Isto aqui é a nossa equação da onda. E eles olharam para a equação que eles deduziram das equações de Maxwell e falaram assim, caramba, elas realmente parecem equações de onda. Isso porque são equações de onda, não é? De modo que aqui a gente temos de fato a equação do campo elétrico e magnético, a equação de onda do campo eletromagnético, certo? Então a equação número 1 é a equação de onda do campo elétrico e a equação número 2 é a equação de onda do campo magnético. E se existe uma equação de onda para esses campos, a gente consegue de fato concluir que existe uma velocidade de propagação para essas ondas. Aqui fica óbvio notar que os termos que se referem à velocidade de propagação da onda são esses termos aqui, certo? Porque são os termos que são comparando as partes, né? O Laplaciano de E é equivalente ao Laplaciano da função de onda. A derivada segunda com relação ao tempo de E é equivalente à derivada segunda com relação ao tempo da nossa função de onda. E, por consequência, o μ0 epsilon 0 tem que ser igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado. Então, se a gente fizer isso, né? Por exemplo, μ0 epsilon 0, que é a constante de permissividade elétrica e a constante de permeabilidade magnética, elas vai ter que ser igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado. Se eu passar isso aqui multiplicando, vai ficar que velocidade ao quadrado é igual a 1 sobre μ0 epsilon 0. Se eu tirar a raiz quadrada desse termo, eu tenho que a velocidade de propagação dessa onda vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de μ0 epsilon 0. Agora, pasmem, certo? Se você pegar e substituir lá, pesquisa no Google bem rapidão, né? Qual é o valor da constante de permeabilidade magnética e da constante de permissividade elétrica no vácuo?
Se você substituir nessa continha em uma calculadora científica e fazer a matemática, vocês vão ver que isso aí vai dar justamente c. Quem é c? É a velocidade da luz no vácuo. Ou seja, a partir das equações de onda, certo? Então a gente de fato mostra que existe uma onda eletromagnética, a gente consegue também deduzir de forma extraordinária a velocidade da luz no vácuo, comprovando mais uma vez que a física é arte e criação de Deus. Ficamos por aqui.